Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o protagonismo feminino do jornalismo sergipano e a nossa convidada é a jornalista Priscila Andrade. Priscila, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda. Para começarmos, conta pra gente como foi o início da sua trajetória no jornalismo e como você chegou ao jornalismo social. Olha, nossa, que honra! Deixa eu já começar agradecendo a oportunidade, né, que a Pugliese está me oferecendo aqui, de bater esse papo para poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho no jornalismo nesse cenário sergipano, né? E realmente, sendo mulher, nem tudo é fácil, nem em todas as áreas, em todas as profissões você acaba sendo desafiada a ter que provar que realmente você tem potencial, né? E eu sempre tive essa ideia, desde muito pequena, de trabalhar com algo que fosse a comunicação. Sempre fui muito comunicativa, muito espontânea e acabei indo para o jornalismo, não o telejornalismo, não o radiojornalismo. Eu queria muito o jornalismo impresso. Eu estou falando da década de 80 e 90, quando era o auge das máquinas produzindo grandes jornais, né? Ali tinha o Estadão, a Folha de São Paulo, aqui em Sergipe o Sinforme, Correio de Sergipe, da cidade. Então sempre brilhavam os meus olhos nesse sentido. E a partir daí, né, eu decidi aos 17 anos fazer vestibular para jornalismo e nesse momento, meus pais tomaram um grande susto, porque não tenho nenhum jornalista na minha família, não tinha nenhuma jornalista, e eles sempre falavam, vai ser um mercado muito difícil, é desafiador, eu não conheço nenhum jornalista que prosperou na vida, jornalista fica só ralando para os donos dos veículos enriquecerem. Foi quando eu li um livro do Chateaubriand, né, que tem toda essa história de um sonho de ser jornalista, em que ele diz exatamente isso mesmo. Se você quer escrever ou dizer aquilo que você pensa, você tem que criar e ter o seu próprio jornal, porque senão você vai atender aos donos dos grandes veículos. E foi assim que eu acabei para o jornalismo, né, fazendo faculdade, começando numa TV de canal fechado, que foi uma grande oportunidade para mim, foi uma grande vitrine, estrear na TV Cidade, né, que foi um laboratório, porque era um canal fechado, mas de grande audiência aqui em Recife, nos anos 2000, e a partir daí eu comecei a me identificar mais com essas pautas sociais, né? Sim. Aí por quê? Por que pautas sociais? Eu cresci numa família, mais precisamente, eu tenho uma matriarca, né, minha mãe, que sempre atuou em causas sociais. Minha mãe é enfermeira sanitarista, minha mãe era professora universitária, minha mãe atuava com movimentos populares de rua, em sociedade, fazendo doações, fazendo caridade, fazendo trabalhos, né, sem fins lucrativos, sendo voluntária de ONGs. Então eu acabei unindo muito isso. Então o meu olhar como jornalista sempre foi um olhar para as injustiças. Sim. Então acredito que isso foi um pilar muito importante. E uma interferência, uma referência, melhor dizendo, extremamente feminina. Perfeitamente. Era um olhar, sempre um olhar de sensibilidade. Sim. Né? A enfermeira Ruth, ela teve a possibilidade de ocupar alguns cargos aqui em Sergipe, como diretora de hospital, né? Como consultora, implantando, por exemplo, o programa de saúde da família aqui em Sergipe. Minha mãe foi para Cuba buscar o modelo para trazer essa referência de atender melhor a população do SUS. Então, esse olhar do cuidado, né, apesar de eu não ter ido para a área da saúde, que era o sonho dela, e eu dizia, eu vou associar, mãe, eu prometo que eu vou associar o jornalismo para esse trabalho comunitário que a senhora já desenvolve. E é tanto que depois eu acabei também me especializando em saúde pública, né? Nossa. Então comecei a fazer muitas coisas voltadas para o SUS, com o Ministério da Saúde, trabalhando com publicações voltadas nesse sentido, por esse amor mesmo à causa da sociedade, especialmente problemas sociais, problemas comunitários, problemas de falta de assistência à saúde, e aqui estou. Muito bem, muito bacana. Priscila, ao longo dos anos, o que mais mudou nesse tipo de jornalismo? Acredito que muitas transformações aconteceram. De fato, a exclusão social sempre existiu, né, gente? Sim. Sempre a gente teve
uma faixa da população que não tem acesso a muitas coisas, uma faixa da população que, infelizmente, ainda está próxima à linha da pobreza, ainda não tem educação de qualidade, ainda não tem uma cultura de qualidade por conta das dificuldades políticas, sociais, geopolíticas, enfim, sempre existiu. Sempre existiu o capitalismo, sempre existiram aqueles que são invisíveis sociais, aqueles que sempre foram esquecidos. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu venho de uma família muito pobre, né? A minha avó morreu semi-analfabeta e precisou sair daqui de Sergipe num pau de arara para ir tentar a vida em São Paulo. Do que foi, voltou sem nada. E a partir dali eu vejo como a força da mulher encorajada e decidida faz a diferença em gerações. A partir daquele momento, a minha avó, lá na década de 70, decidiu que ela queria romper esse ciclo de pobreza. Sim. E o primeiro pensamento dela foi: eu vou fazer com que os meus filhos não passem por tudo que eu passei. E por isso eu quero que eles estudem. Isso é forte. Eu vou romper esse ciclo de pobreza, de humilhação e de falta de dignidade com a educação. E a partir dali ela fez com que todos os filhos estudassem e estudassem muito. Era uma obrigação. E assim minha mãe e os meus 2 tios cresceram, estudaram, eram seus mestrados, hoje são doutores e são referência em suas áreas de atuação. Então, se eu estou aqui, tenho essa formação, foi graças a esse pensamento lá atrás, de uma senhorinha que trabalhou na roça, que foi tentar a vida fora e morreu feliz porque conseguiu escrever o próprio nome. Ela não sabia ler e escrever. E eu lembro do orgulho da minha avó me ver, né, formada em jornalismo. E ela fez com que tudo isso valesse a pena. Eu me emociono muito, porque hoje a minha geração, eu, os meus irmãos, os meus primos, o meu filho, eles não viveram, a gente não viveu essa pobreza que os meus pais viveram, sim, né? Sim. Quando eu ouço minha mãe contar que precisava dividir um ovo em 4 partes, sabe? Que só tinha um feijão para cozinhar. E ela, certa feita, por ser a única menina da casa, com 11 anos de idade, minha mãe era quem tomava conta da casa, ela tinha que cozinhar. E certa feita, ela errou a mão no sal do feijão. E minha avó chorou e fez ela comer aquele feijão todo para ela aprender que comida não se desperdiça. E hoje a gente vê que a nossa vida foi transformada graças à educação. Eu sempre bato nessa tecla, que o conhecimento liberta, né? Só o fato de saber ler, eu não vou pegar um ônibus errado, né? Ninguém vai me enganar dizendo que aquele ônibus vai para um destino que eu não sei qual é. Isso fez com que eu entendesse que o jornalismo poderia me ajudar a ajudar outras pessoas, porque o jornalismo é o meio, é a ferramenta que faz com que as pessoas vejam o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado. A vitrine, né, do telejornalismo, mais presente da televisão e também do rádio, que é muito forte na minha vida, estava também descortinar e mostrar o que está acontecendo, o que acontece nas favelas, nas comunidades, nas famílias que não têm acesso a uma alimentação digna. Acredito que isso acabou sendo uma bandeira de muitos veículos de comunicação. Eu acho que muitas transformações aconteceram nesse sentido. A voz do povo, as pessoas colocando a boca no trombone, as pessoas gravando os próprios vídeos das suas dificuldades, da falta de água, da falta de saneamento, da falta de iluminação. Acredito que isso mudou muito, não só para a sociedade, mas também para os jornalistas, que passaram a entender que essas pautas são prioritárias. E essas pautas fazem com que os políticos, os gestores públicos acordem para elaborar políticas públicas urgentes para transformar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade onde a gente vive. Chamar atenção para aquilo que realmente clama, né? Por atenção, por socorro. Exato. Pugliese, se isso não vem à tona, se a imprensa não fiscaliza, se a imprensa não monitora, se a imprensa não mostra o que está acontecendo, muita coisa passa batida, muita coisa é esquecida. Priscila, a sua carreira ela acompanha, né? Essa mudança, essa migração do jornalismo tradicional, como você mesma disse, né? Lá no auge do jornal impresso, para o digital. Como foi esse processo? Nossa, ainda está sendo muito assustador.
É uma das coisas assim que eu sempre falo com as pessoas quando encontro, principalmente vocês que são de uma geração nova, né? Sim. Para gravar com a equipe de reportagem com uma fita deste tamanho chamada Betacam. Era uma fita enorme, era um trompolho, a câmera era gigante. Depois, nossa, vem a tecnologia, e a gente começou a sair com uma fita chamada DVCam, era menorzinha, da caixinha azul. Lembro como se fosse hoje, a gente colocava um papelzinho com o nome da matéria, a retranca, os entrevistados, o repórter, o cinegrafista, assinava a ficha. Depois a gente começou a trabalhar com cartão, né? Nossa, gravou, descarregava o cartão no computador, eu achava o máximo. Moderno, que né? Apareciam todos os clipes ali, a gente escolhia os que queria. Inclusive internacionais, né? A TV Web, em um ano tudo já mudou. Em um ano agora é o corte, agora o que importa é a rapidez, agora é a edição, é o falar rápido e direto, é enxugar o material, aí a onda é o podcast, aí a onda, então assim, as coisas foram mudando de forma muito rápidas, né? A velocidade da informação e a velocidade dos mecanismos que a gente utiliza isso. Até aqueles veículos mais tradicionais, como por exemplo o rádio, que eu sou apaixonada, ele se mantém, mas ele precisou ser reinventado. A gente tem um rádio na TV, a gente tem rádios net, o programa de rádio passa no YouTube, então são muitas, né, ferramentas, muitas plataformas juntas. As redes sociais, na sua percepção, elas mudaram apenas o formato ou também elas mudaram a forma de ser jornalista? Acho que as redes sociais, elas mudaram tudo. Mudaram o nosso jeito de se comportar como sociedade, mudaram a nossa forma de ver como jornalismo. Eu acho que, de certa forma, priorizaram, digamos assim, ou democratizaram o acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, elas prejudicaram, ou pelo menos elas acabam rasgando um pouquinho da verdadeira essência do jornalismo. Porque o jornalismo tradicional, né, na escola que eu fui treinada, a gente só colocava algo no ar depois de checar, apurar, de ligar para todas as fontes, de checar direitinho. E hoje em dia, a necessidade dessa agilidade, de ser muito rápido, muito rápida, exatamente para poder ganhar os likes, viralizar. O que é que acontece? Muitas vezes as fake news tomam conta. É importante que as pessoas expressem seus pensamentos, mas sem ferir os outros. Sim. E infelizmente a gente tem visto isso, né? Muitos abusos, eu tenho o direito de falar o que quero e o que pensar. E não é assim. Quem passa pelo banco da universidade sabe que tem um limite da notícia, né? Tem um limite da agressão verbal, tem um limite do que pode ser ali considerado, porque muitas vezes por uma notícia bombástica você acaba destruindo uma família, você acaba expondo uma criança que é violentada sexualmente. Então, infelizmente, a gente tem essa coisa de 2 pesos e 2 medidas, que é muito importante a gente trabalhar a regulamentação da internet. A gente precisa dar CPF, né, a cada conta que vai ali, para que essa conta possa ser depois, né, chamada, haja feito a ordem, haja punição, responsabilizar, a responsabilização, para que as pessoas entendam que não é assim, ligar uma câmera e falar o que quiser. Exato. O protagonismo feminino, enquanto mulher, você sentiu que precisou se posicionar de forma diferente para poder conquistar um espaço no jornalismo social o tempo inteiro? Até hoje, né? Eu não precisei me posicionar, eu preciso me posicionar sempre. Certos posicionamentos. E muitas vezes falar num tom mais firme ou mais duro. Sim. E eu já passei por isso várias vezes. Infelizmente, ainda ter que provar 2 vezes, se posicionar 2 vezes, pesquisar 2 vezes mais, para mostrar que a gente tem conhecimento de fala no que a gente está colocando ali. Então, e acredito que a gente ainda tem um chão, sabe? Não tá bom ainda 100% não, porque para a mulher nunca foi fácil. A gente não começou indo na janela, né? Sim. A mulher, para conquistar o direito ao voto, anos. A gente vem comemorar agora. A mulher teve acesso à liberdade de poder escolher os nossos representantes. Aí, para a mulher estar presente em uma bancada de telejornal, em uma bancada de rádio, a mulher dominar ou ser uma CEO de uma empresa. Então,
nada caiu do céu, sempre foi tudo muito conquistado e tendo que provar que é capaz e que foi capaz. Então as coisas já melhoraram, mas se você for olhar o percentual, nós somos ainda a minoria, né? Você foi a primeira a apresentar o Balanço Geral, Sim. né? Então, dentro dessa perspectiva inicial, você se vê como uma referência ou como protagonista feminina nesse campo do jornalismo? Olha, sem vaidade, sabe, Pugliese, mas eu lembro que quando a Record lançou o formato Balanço Geral, o jornalismo passou por várias fases, né? Sim. Então a gente teve aquela fase do telejornalismo sentadinho, muito contido, pouco movimento nas mãos, né? E aí depois, com os anos, a gente foi percebendo que as TVs foram se reinventando e a Record foi pioneira nisso, nesse formato popular de jornalismo, até para prender as pessoas, né, aos fatos, às notícias. E aí começaram a fazer esse perfil do telejornal em pé, movimentado, com participação popular, que a gente andava para um lado, 2 câmeras, 3 câmeras, 2 telas. E eu tinha saído de um formato muito sentadinho, que era o formato do telejornal convencional. Sim. E eu lembro que quando veio esse projeto, eu achei muito interessante. Até então só os homens localmente tinham apresentado, né? Porque era uma coisa de mais firmeza, né? Agora a gente vai fazer essa denúncia, a gente vai colocar na tela, agora vamos mostrar a realidade. E até então, acredito que os criadores dessa ideia não conseguiam imaginar mulheres nesse perfil. Porque a mulher é mais feminina, tem mais sensibilidade, até que esse padrão foi rompido, né? Então a gente teve muitas mulheres fortes apresentando esse tipo de conteúdo. Eu lembro do Cidade Alerta, o auge da Rabo de Arraia e Fabiana quando entrava e tinha muito aquilo. Então isso foi fazendo com que outras mulheres se encorajassem. E foi aí que eu fui chamada para fazer o Balanço Geral Manhã, né, aqui em Sergipe, que apresentava, que entrava amanhã, e trouxe a minha personalidade para isso. Acredito que a partir daí trouxe, né, uma força para outras mulheres se sentirem também capazes de fazer esse formato, né, de estar ali falando, trazendo muitas vezes o seu perfil, o seu estilo, que às vezes a gente tinha como uma coisa do padrão do jornalismo que cessar porque a TV não permitia. E hoje, graças a Deus, assim, o campo está muito maior, muito mais aberto. A gente vê as meninas apresentando Cidade Alerta, a gente vê as meninas, né, fazendo programas policiais e tantos outros que sempre foram importantes, né? Não só para o cenário masculino. Hoje se fala muito em marca pessoal, né? Como você construiu a sua imagem profissional, Priscila? Eu acredito que isso foi construído ao longo da minha carreira pelas pautas que eu tinha que cobrir, né? Popular, o jeito que eu chegava para tratar, por exemplo, uma falta de água com leveza na comunidade. O pessoal estava lá pegando água com balde na cabeça, eu ia também, para sentir na pele aquilo que eles passavam, como era viver uma situação assim. Então isso acabou sendo uma marca, foi criada uma identidade nesse sentido. E como sempre eu tive muito esse papel de justiça social, essa sede de justiça social, de que as coisas pudessem acontecer, teve um episódio muito interessante aqui em Sergipe, que foi o episódio da investigação das verbas de subvenção da Assembleia Legislativa, né, que era uma verba que era destinada aos deputados, para que esses deputados pudessem ajudar instituições, ONGs, e aí foi descoberto um esquema de que, na verdade, esses deputados não ajudavam essas ONGs, era só um pano de fundo, uma maquiagem para que um certo desvio acontecesse. Fingia que doava, mas, na verdade, o dinheiro voltava para o bolso desses parlamentares. E aí foi um processo de jornalismo que eu entrei, né? Foi pautado exatamente na minha época de repórter. Eu passei a acompanhar toda a investigação, passei aí todos os dias para a delegacia acompanhar esse assunto, fui ao Tribunal Regional Eleitoral acompanhar, fui em busca dos deputados na Assembleia para poder também colher mais informações dos fatos. E foi aí que surgiu, né, a brincadeira da Priscila Pitbull. Não, aí chegou a Pitbull aí, ó, e corre que ela tá aí. E os seguranças, eu lembro muito da Assembleia Legislativa querendo, não, ela tá aí, não pode entrar. Eu disse, não, eu posso, eu vou sim conseguir essa informação. Então acabou sendo muito
uma identidade. Se for para personificar, eu acredito que foi isso aí, mas não foi nada construído, foi muito por acaso. Nossa, e é muito evidente nas redes sociais, né? A sua marca hoje ficou. Priscila, dá para equilibrar o jornalismo e a influência digital sem perder a ética? Acredito que tá, porque eu acompanho grandes referências no jornalismo que fazem isso, né? Eu sempre falo muito assim, a vida pessoal acaba sendo exposta nas nossas redes, mas a gente pode escolher se a gente quer expor até a página 100 ou até a página 2, né? Sim. A gente não precisa estar 24 horas ou prioritariamente só postando a nossa vida na rede social, vida pessoal, mostrando que a nossa rotina é igual a de outras pessoas. Isso foi muito forte na minha vida depois da maternidade, né? Depois que eu me tornei mãe, que eu passei a mostrar os bastidores, não só do jornalismo, porque eu mostrava muita coisa do jornalismo, a produção da pauta, entrando no carro, chegando na reportagem, e passei a mostrar também muito a coisa do maternar, né? Dos desafios, e acredito que sim, é saber dosar, é ter a consciência, é ter empatia. Tem outras pessoas também querendo informação, mas querendo também conhecer um pouquinho sobre você. Desafio diário, mas eu acho que é possível. Para finalizar, que conselho você deixa para jovens jornalistas, especialmente as mulheres que desejam atuar no jornalismo social? É um conselho geral para qualquer pessoa que queira ser jornalista ou entrar no ramo da comunicação, porque nem todos que estão aí, né, como comunicólogos das universidades, que isso realmente assim, me deixa muito triste e lamentável. Mas para qualquer pessoa que queira seguir nessa área, primeiro, prezar pela ética profissional. Mas como isso é possível na prática? Conhecimento, leitura, buscando, checando, apurando, sabe? Não coloque a sua credibilidade em xeque. Eu sempre falo, graças a Deus, mais de 20 anos no jornalismo, eu nunca fui processada, eu nunca fui ameaçada, eu sempre fiz questão de ouvir todos os lados, quem acusa, quem está sendo acusado, sabe? Isso é muito importante. E para as mulheres, posicionamento. Eu sei que não é fácil, mas você se posicionar e mostrar que você é capaz, sabe? Sem temer, sem precisar passar a perna em ninguém, sem precisar se diminuir também, sabe? Isso. Porque muitas vezes a mulher fica com tanto medo que ela acha que não vai conseguir. Ou achar que não cabe ali naquele espaço. Não cabe ali, aí não é para mim. Então eu sugiro, assim, de coração, que aceite os desafios. E se não der, e se errar, é isso. A vida é feita de escolhas e desafios, mas só vai errar quem tentar, né? Se não tentar, não adianta. A gente não vai saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas que hoje eu vejo mulheres muito bem preparadas para dominar esse mercado de trabalho, e sem contar que a mulher ainda tem um quê a mais, que eu falo dos homens do jornalismo. O olhar do homem, ele é sempre muito superficial, né? O homem é mais grosseiro, né? A mulher tem muita sensibilidade. Então, muitas vezes a mulher apura ali um detalhe que passaria batido de um jornalista, né, masculino. Então, acredito que a gente ainda tem esse tchan aí a mais que a gente pode levar para frente. Priscila, muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade, tá? E ficamos por aqui. Eu agradeço, bonzinha, passando energia, desejando boa sorte. Sucesso nessa jornada. Obrigada. Começando aí no jornalismo, seja bem-vinda, hein? Obrigada. Colega de trabalho aqui.